Olá, caríssimo, caríssima, estou feliz, estou entrando na sua casa de novo para dar sequência à nossa última aula. Eu tive que parar porque tem muito conteúdo para falar, a gente teve que cortar a aula, que foi o início de verbos. Então eu gosto de fazer uma pré-leição, explicar o conteúdo e daí passar no quadro. É bom a gente ter noção do que significa cada verbo, da terminação e conjugar um modelo de verbo para você entender como monta, como forma. Tem até as dicas de como montar o verbo, por exemplo, por que é interveio, não é interviu, sabe? Coisas assim. Quando a gente sabe o pai e sabe o filho, os derivados, o primitivo e o derivado, nunca mais a gente erra a conjugação, né? Vamos ver o que nos interessa para o concurso e vamos abordar exatamente o que nos interessa. Então eu deixei aqui já no quadro montado para a gente continuar o nosso estudo de verbos. Na última aula eu passei para você os tempos do modo indicativo, que era o presente, os 3 pretéritos e os 2 futuros. Agora eu vou pegar o verbo trazer e vou conjugar nas primeiras pessoas, porque ele é um verbo bem irregular, ele muda bem a conjugação. Tá? Então vamos começar aqui conjugando, vem aqui para o quadro para a gente conjugar o verbo. Vamos ver se a verdinha está funcionando. Verbo trazer. Bem, como seria? Então aqui tem o presente, primeiro tempo. Presente, você tem lá no seu material, né, que eu coloquei na outra aula. Ação de hoje. Hoje, verbo trazer. Hoje eu trago, tu trazes, ele traz. Aí, se você quiser conjugar, fique à vontade. Eu só estou colocando as 3 pessoas. Eu trago, tu trazes, ele traz. Nós trazemos, vós trazeis, eles trazem. Pronto, assim que você conjuga. Como seria o pretérito perfeito desse verbo? O pretérito perfeito lembra aquela ação que eu fiz ontem, concluir. Então, se usar a palavra ontem, me auxilia a conjugação. Eu diria assim, que ontem eu trouxe. Ah, veja como mudou radical. A gente fala que isso aqui é radical do verbo, que é a parte inicial do verbo. Então, nós temos ontem eu trouxe, tu trouxeste, ele trouxe. Eu trouxe, tu trouxeste, ele trouxe, nós trouxemos, vós trouxestes, eles trouxeram. Então a gente fala que o verbo trazer, ele é um verbo irregular, porque o radical dele, ele vai até a vogal temática E. O radical do verbo é traz, até o Z. Quando você conjuga o verbo trazer na primeira pessoa, o Z muda para G, tragou. Mexeu no radical, é irregular. O pretérito perfeito é trouxe, mexeu muito mais no radical, por isso que ele é irregular. Então, quando eles perguntam se é regular ou irregular, o verbo irregular é aquele que na conjugação muda a parte inicial dele. Trazer, por exemplo, é um verbo bem irregular, tá? Vamos continuar a nossa caminhada. O pretérito, esse é o pretérito perfeito, é o segundo, vamos ao terceiro. O pretérito imperfeito é aquela ação que eu fazia antigamente. Eu disse para você que o imperfeito, ele tem terminação. Então, você guarde que a terminação do imperfeito é ava, ia ou inha. Às vezes aparece inha, também inha, tinha, tá? Ava, ia, unha. Aquela questão que tem na prova, quase em todas, para identificar o tempo verbal. Cantava, amava, chorava, tocava. Isso é pretérito imperfeito. Batia, sorria, tinha. Punha, compunha. Esse é o nome do tempo, é pretérito imperfeito, que significa um fato contínuo do passado. Esse é fato terminado, esse é o fato contínuo. E o verbo trazer, quando eu conjugo esse tempo é derivado do nome do verbo. Então, pega o verbo trazer e só muda a terminação. Porque na história dos verbos tem o primitivo e o derivado.
Então, primitivo é tempo pai. O nome do verbo é um tempo pai. Ele dá origem a 3, né? Então, esse é derivado, o imperfeito vai de lá do trazer. Tanto é que a conjugação é assim. Eu trazia, tu trazias, ele trazia. Pronto. Pego trazer e só muda a terminação. Eu trazia, tu trazias, ele trazia, nós trazíamos, vós trazias, eles traziam. Tá aí o imperfeito. Ah, eu estava falando de tempo pai e tempo filho, então é assim, vou te explicar. A gente diz que o verbo trazer é chamado de tempo primitivo. Primitivo significa, quando foi criado dito verbo. Ele deu origem a outros 2. Quais são? Ele deu origem ao pretérito imperfeito. Esse aqui chama-se outros 3. Esse é um tempo derivado. Ele é filho daquele. E ele deu origem aos 2 futuros. O futuro, ele sai de lá também. Só que eu não vou falar eu trazeria, eu tenho que tirar o Z, eu traria. Então, esses 2 futuros aqui são tempos derivados do infinitivo. Então, eu vou pegar o verbo, sempre eu pego lá o nome do verbo e monto. Por exemplo, eu digo amar, amarei e amaria. Cantar, cantarei e cantaria. Eu só mudo o fim. Pego o verbo e ponho iria, só. Só que o verbo trazer, eu não posso falar trazerei, tem que tirar o Z. O verbo dizer, eu não posso falar dizerei, tem que tirar o Z. Mas os demais é só colocar a terminação. Então, já falamos que isso é uma família. Daí, a outra família do verbo, vamos ver se está funcionando assim. Aí, a outra família do verbo é o pretérito perfeito. O pretérito perfeito, ele é um tempo primitivo, ele é um tempo pai. É verdade. Ele dá origem a 3 filhos. Um dos filhos dele é o mais que perfeito. Então, este só existe se tiver esse. É verdade, tá? Então, esse aqui chama-se tempo derivado. O que a gente faz? A gente vai lá na costela do Adão. A gente vai buscar o radical. Então, eu faço assim. Para conjugar o mais que perfeito, eu venho no perfeito aqui, ó. Aqui que eu vou buscar aqui, ó. E tiro o este fora. E tiro o este. Eu vou aí junto orar, porque a terminação dele era. Então, como vai ficar o verbo trazer? Eu vou dizer assim, eu trouxera. Pronto, esse é o mais que perfeito. Eu pego o radical trouxe, tiro este fora e junto a terminação ra. Eu trouxera. Por isso que é um verbo complicadinho para conjugar. Eu trouxera, tu trouxeras, ele trouxera. Tá? Então, vamos fazer uma tabelona isso aqui, porque na verdade, quando eu tenho um tempão de aula, eu faço uma tabela e explico com os tempos derivados. Aqui a gente tem que mais ou menos explicar assim. Por exemplo, se você quer conjugar o verbo ver, você diz assim, ontem eu vi, imagine assim, ontem eu vi, tu viste. Não é assim o verbo ver, eu vi, tu viste? Daí você tira o este, como é que vai ficar aqui? Eu vira. Tá? É assim que conjuga. Você vai no tu, tira o este e joga para cá e monta o mais que perfeito. Assim que a gente trabalha todos os verbos. O verbo é ver. Esse é o verbo ver, eu vi. O verbo vir é eu vim, tu vieste, eu viera. Tá? Bom, se a gente trabalhar por primitivo e derivado, as coisas ficam mais fáceis. Deixa eu tirar isso daqui. Deixa eu escrever de novo aqui para você não achar que está errado. Não, aquele X é para dizer a formação do verbo. Eu trouxe, tu trouxeste. Ele sai daqui, ó. Eu trouxe, tu trouxeste, ele trouxe. Vamos ver agora, gente, os 2 futuros. Então, já temos o pretérito perfeito, eu trouxe. O imperfeito, antigamente, eu trazia. E o futuro, e o mais que perfeito, eu trouxera. Sendo que este é derivado daquele. E este é derivado do nome do verbo.
Agora, futuro, gente. O futuro pega o nome do verbo e colocarei iria, cortando o Z. Então, vai ficar assim. Eu trarei. Tu trarás. Ele trará. Eu trarei, tu trarás, ele trará. Nós traremos, vós trareis, eles trarão. E o futuro do pretérito, mesma coisa. Eu, só que eu coloco iria. Eu traria, tu trarias, ele traria. Nós traríamos, vós traríeis, eles trariam. Então, aqui nós marcamos o terceiro, o quarto, quinto e sexto tempo. Então, é um presente, 3 pretéritos e 2 futuros. Nós só estamos no modo indicativo que indica a ação certa. Lembre que eu estou falando em primitivo e derivado. Agora eu vou para o modo subjuntivo. Aí eu vou falar outra história. O presente do indicativo, esse moço aqui, ó, é o presente. Nesta pessoa aqui, no eu, ele é costela do Adão. Ele vai montar o subjuntivo. Tá? Então, quando eu falar, porque eu vou ter que apagar o quadro, não posso clicar e ficar voltando. Então, quando eu falar em presente do subjuntivo, ele só existe se houver o eu do indicativo. Porque o subjuntivo diz assim, eu trago o que eu traga. Eu caibo o que eu caiba. Eu valho o que eu valha. Mesmo radical, só muda a terminação do verbo. Tá? Então, para fazer o subjuntivo, que eu vou ter que apagar agora todos esses, eu tenho que ter em mente o eu do indicativo, senão não existe o subjuntivo. Tá? Do presente do subjuntivo. Vamos apagar tudo, isso. Marcou, fotografou, estudou, porque estou apagando, agora já era aqui, ó. Agora vamos explicar os 3 do subjuntivo. Estamos trabalhando o verbo trazer, deixa o verbo trazer lá. Vamos fazer, tem 2 modos ainda, que é o subjuntivo e que é o imperativo. O subjuntivo tem 3 tempos. Aí, na hora de montar, a gente tem que, se a gente lembrar, se tivesse o tempo de trabalhar com a história da formação, ficaria 100% o estudo de verbo, né? Mas o importante é você entender como é que monta e entender os tempos, o que significa, que para a prova o que vale é isso. Então, assim, ó, agora vamos para o modo subjuntivo. Modo subjuntivo. Olha, o modo subjuntivo indica ação incerta. Incerta significa hipotética. É uma hipótese. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça ação. Eu falei, tem um tempo de cada, né? Então, nós temos o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro. Não se divide do presente e do pretérito, é só o futuro. Como esses verbos indicam uma ação possível, eles sempre vêm conjugado com uma conjunção antes. O presente, por exemplo, ele tem o que na frente. Que eu caiba, que tu caibas, que ele caiba, né? O imperfeito, ele tem a conjunção se, sabe? E o futuro, ele tem a conjunção quando ou se. Quando ou se. Então, na hora de montar, estava explicando para você, vou fazer aqui ao lado. Você quer fazer assim, ó. Então, nós temos o presente do indicativo, que é o pai. Aí tem o presente do subjuntivo, que é o filho. Então, esse aqui nasce da primeira pessoa. Então, quais são as pessoas? As pessoas são eu, tu, ele, nós, vós, eles. E aqui diz que eu, que tu, a mesma coisa, tá? E você conjuga. Então, por exemplo, tem verbos que eu tenho eu e daí eu conjugo todo subjuntivo. Eu falei para você assim, caber, eu digo eu caibo.
Aí na hora de formar o subjuntivo, eu pego cai e mudo a terminação, caiba. Pronto, só vai mudar o fim. Eu caibo que eu caiba, eu digo que eu diga, eu valho que eu valha, eu trago que eu traga. E o demolir? E eu posso falar eu demulo? Que eu demula? Não, tem verbos que não tem eu, gente. O verbo falir, eu falo? Não tem o verbo falir, a primeira pessoa. E o verbo explodir, eu explodo? Você fala assim, quero que você se exploda. A gente fala isso, mas você acabou de inventar um verbo. Tem certos verbos que não tem o eu, nem tu, nem ele. Demolir não tem eu, mas tem tu, demoles, ele, demole, tá? O importante é o seguinte, que o verbo que não tem a primeira pessoa, por exemplo, o verbo demolir, que não tem, o caber tem, né? O verbo que não tem o eu, que ele é falho, esse verbo que não tem a primeira pessoa é chamado de defectivo, tá? Então esse, se ele não tem o eu, não tem nenhuma pessoa do subjuntivo, some o subjuntivo, desaparece, tá entendendo? Então não dá para conjugar. Verbo adequar-se. As pessoas dizem assim, eu não me adequo nesse ambiente. Adequo, adequo, professora. Eu digo, não existe nem adequo, nem adequo. E se você falar para o outro, espero que você se adeque naquele ambiente, acabou de criar um termo que não existe. Tá? Porque quando não tem o eu, é óbvio que não tem o subjuntivo. Então tem eu me adapto, tu te adaptas, ele se adapta, tem que arranjar sinônimo. Né? Verbo falir, nós falimos, vós falis. Tem verbos que só tem o nós e o vós. O verbo reaver, eu não posso falar eu reavenho, eu reavejo, não existe. Tá? Eu recupero. Daí se alguém falar, espero que você reaveja o dinheiro perdido, acabou de criar um verbo. Então os defectivos tem que tomar cuidado. Procure numa gramática o que é defectivo, porque é o verbo que tem defeito. Aí não se conjuga em demais pessoas. Então vamos voltar aqui. Não é o caso do verbo trazer. Porque o verbo trazer, eu conjugo assim. Eu trago no presente, não é isso? Eu trago. Como vai ficar o subjuntivo? Pego o radical, jogo para cá. Que eu traga. Entendeu? Então aí dá para conjugar. Tá captando a mensagem? Aí eu vou apagar. Agora que eu apaguei o quadro, vamos fazer a conjugação do verbo trazer, nos tempos que faltam. Então, o presente sempre se conjuga com o quê? Fica que eu traga, que, vou abreviar, que tu tragas, que ele traga. Gente, eu tô abreviando o que? O que de preguiçoso. É um que pontinho, não faça isso na redação. Então, que eu traga, que tu tragas, que ele traga, tá? Bem, já pensamos sobre o presente, ele veio do indicativo. Então, esse tempo aqui, ó, ele é um tempo derivado do presente. Esses outros dois aqui, ó, o pretérito imperfeito e o futuro, também são tempos derivados do pretérito perfeito, tá? Então é aquele que você tira o este fora, que eu estava explicando no mais que perfeito. Então é assim, ó, o pretérito perfeito, ele tem três derivados, que é o pretérito mais que perfeito, tá? E esses dois, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Então, esses verbos só se conjugam se você conjugar o tu no pretérito perfeito menos o este do verbo. Então, eu conjugo assim. Eu trouxe, tu trouxeste. Não é assim o tu do pretérito perfeito? É eu trouxe, tu trouxeste. Aí o que eu faço? Eu sempre conjugo assim. Qualquer verbo, cantar, partir, sorrir, pôr, não importa. Portanto que a origem é assim. Se você tem dúvida nos tempos do subjuntivo, nesses dois, lembre-se que a terminação do imperfeito é sempre com dois S's. Se. E a terminação do futuro é sempre R, a primeira pessoa.
Então, se eu tivesse que conjugar o pretérito imperfeito desse verbo, eu teria que tirar o este fora e vai ficar assim, ó. Se eu trouxe e junto a terminação, trouxesse. Então, assim que funciona a terminação do verbo. Vou te mostrar aqui, ó. O pretérito imperfeito, então, é aquele que indica uma dúvida, uma possibilidade. Você coloca o ser, eu, você pega o tu do pretérito perfeito, pega o tu e tira o este dele, como eu fiz. Tu trouxesse, tira o este dele, então vai ficar se eu trouxe e junta a terminação. A terminação do imperfeito, a primeira pessoa e todas as outras, sempre tem dois S's. E a terminação do futuro tem R. Que é a primeira pessoa. R, res, R, rimos, rdes, rem. Eu, tu, ele, nós, vazeres. Então vai ficar se eu trouxesse a outra. Se tu trouxesses. Se ele, vou conjugar aqui embaixo, trouxesse. Olha o sentido do verbo, dúvida, possibilidade. Se eu trouxesse, faríamos o trabalho. Mas esse é uma condição, né? E o futuro é a mesma coisa, eu conjugo com quando. Quando, abreviado ou se. Dá para ser se ou quando. Mesmo caso, eu pego tu, tiro este fora, radical do verbo, mais a terminação de futuro. Por isso que vai ficar assim. Quando eu pego o radical do verbo e coloco R. Pronto. Quando eu trouxer. Então, quando você tiver que conjugar o imperfeito e o futuro do subjuntivo, ou o mais que perfeito do indicativo, você sempre tem que lembrar da sua origem, que é o tu do pretérito perfeito menos o este. Sempre. Então, quando eu trouxer, quando tu trouxeres, quando ele trouxer. E segue. Quando eu trouxer, quando tu trouxeres, quando ele trouxer, quando nós trouxermos, trouxerdes, trouxerem, tá? Então aí segue a conjugação. Bem, tá faltando o modo, que é o modo imperativo. Então, entendemos que os tempos do subjuntivo são todos derivados, né? O presente deriva do indicativo presente. Esse imperfeito e futuro derivam do pretérito perfeito do indicativo. Então, esses aqui são tempos derivados e que se você souber o radical, você não vai mais errar a conjugação. Aí nós temos o modo imperativo. Bom, o modo imperativo já é um verbo assim diferente, porque como ele é um verbo do discurso direto, a gente não coloca o pronome na frente, a gente coloca o pronome depois, né? O que eu estou falando é o seguinte, então vamos colocar modo imperativo aqui, ó. O modo imperativo, ele indica ordem, ou indica convite ou pedido. Então, a gente pode fazer assim. Tem o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Bom, afirmativo e negativo. Só que para formar esse verbo, esse aí é resultado do casamento feliz de um presente com outro presente. Aí tem uma tabelinha que diz assim, como eu construo o imperativo? O imperativo ele empresta duas pessoas do indicativo para fazer o afirmativo e as demais pessoas do subjuntivo. E o imperativo negativo, esse verbo, ele é igual ao presente do subjuntivo, é cópia do presente. Bom, como o imperativo usa no discurso direto,
a gente não usa o eu, porque é uma ordem, um convite, vou fazer convite a mim mesmo, o eu tá fora. Ele começa a partir do tu. Então a gente fala normalmente eu, tu, ele. Só que no imperativo é tu e você. Em vez de falar ele, a gente fala com você. Nós, vós, vocês. Lembrando que o tu e o vós sai do presente do indicativo menos o S. Então, o imperativo ele é montado todo diferente. E o pronome é colocado depois. Eu digo, não fala traga você, vamos nós, traze tu. O pronome fica escondido, mas ele vem depois do verbo. Então, o tu, ele sai daqui, ó, menos o S. Vai ficar eu que eu traga, sai do presente do indicativo. O tu e o vós. Eu trago, tu trazes, tirando o S, vai ficar assim, ó. Traze, que equivale a tu. A terceira pessoa sai do ele, que eu chamo de você. Traga. A terceira pessoa é você. Você substitui o ele, porque é discurso direto. Então, o tu sai do presente do indicativo menos o S. O você sai do presente do subjuntivo. Isso teria que ter uma outra aula para explicar essa história toda, tá? Tragamos nós, trazei vós, tragam vocês. E o imperativo negativo, ele sai do presente do subjuntivo. É só pegar este presente do subjuntivo que diz assim, que eu traga, que tu tragas, que ele traga, que nós tragamos, que vós tragais, que eles tragam, e colocar o não na frente. Porque imperativo é o verbo que tem não. Então eu digo assim, não tragas. Quando eu falo não tragas, eu sei que é tu. Quando eu falo não traga, eu sei que é você. Então não precisa escrever não tragas tu o material. Se eu falar não tragas, eu subentendo que é tu. Então ele começa com o tu com não na frente. A conjugação vai ser assim. Não tragas, que equivale a tu. A outra, não traga, que equivale a você. Então aqui é só copiar colocando o não na frente. O imperativo negativo sempre tem o não, tá? Daí a gente aprende que o imperativo, para concluir, ele é formado assim, bem rapidinho aqui no cantinho, assim, ó. Então, o imperativo afirmativo, ele é formado assim. Então, o tu sai do presente do indicativo, menos o S. Você sai do presente do subjuntivo, tá? O nós sai do presente do subjuntivo. O vós sai do presente do indicativo menos o S. E vocês, que é a terceira pessoa, sai do presente do subjuntivo. Então, essa é a montagem. Para eu montar esse verbo, eu preciso saber que o tu e o vós saem do indicativo e que as demais pessoas saem do negativo. E o imperativo negativo, todos saem do presente, todas as pessoas saem do presente do subjuntivo. Todos. É só saber o presente do subjuntivo e a gente sabe o verbo. Bem, gente, eu não posso ficar muito tempo trabalhando verbos, mas eu dei uma noção do que significa o tempo, quais são os tempos, como é que se conjuga a terminação. A partir daí, na próxima aula, nós vamos ter que dar sequência aos nossos exercícios, até se quando surgir verbo, acho que você já está mais preparadinho para responder. Agradeço sua atenção, bons estudos e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!